Pirkei Avot, capítulo 5, para mim, verso 8. Mishnah 8. No livro azul, baseado em Maimônides, é o Mishnah 6. E aqui o Pirkei Avot, Ética dos Pais, aquele alaranjado, Mishnah 8. E diz assim: 10 coisas foram criadas na véspera de Shabat, a hora do crepúsculo. Elas foram: 1. A boca da terra. 2. A boca do poço. 3. A boca da jumenta. 4. O arco-íris. 5. O maná. 6. O cajado. 7. O shamir. 8. A escrita. 9. A forma de escrever. E 10. As tábuas dos mandamentos. E alguns dizem também os maus espíritos, o túmulo de Moisés e o carneiro de Abraão, nosso patriarca. E outros dizem também as tenazes que são feitas com tenazes. Muito interessante essas coisas, né? Porque então 10 coisas foram criadas na véspera de Shabat. De que Shabat o sábio aqui está falando? O primeiro Shabat, tá? Não foram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No sexto dia, à tardezinha, é explicado assim: quando o sol se põe e a lua não ainda está iluminando, esse período de tempo que você não consegue precisar quanto tempo dura, e esse período, portanto, que é chamado de crepúsculo, que é aquele finalzinho do dia para início da noite, então nessa hora é que foram criadas essas coisas, porque em seguida entrou o Shabat e Deus cessou, tá? E o que é o número 1? O número 1 é a boca da terra. Quem lembra disso na Bíblia quando fala a boca da terra? Vocês lembram de alguma coisa? Sem ler aí no livro que vocês estão lendo. Qual é o único momento da Torá que é falado sobre a boca da terra? Quando? Isso. E a terra abriu a sua boca e tragou Corá, ou Corá, e aquela turma toda que tinha alcançado o número de 250. Bom, o que é esta boca? Explica. Ora, o que é a boca não precisa explicar, porque vocês viram o acontecimento. Moisés, portanto, tinha sido questionado em toda a sua autoridade, alegando nepotismo, que ele era o líder. O sumo sacerdote era o irmão dele, a irmã dele ocupava também como profetisa. Está tudo na mão dessa família, então aonde deu aquela origem, e ele então pediu a Deus que fizesse algo sobrenatural. E é aqui que é explicado que o Eterno, portanto, quando foi que ele fez esta boca que abriu? Foi feito nesse período antes do primeiro Shabat, portanto, no sexto dia da criação, no finalzinho, tá? Tranquilo entender isso, né? Agora, o que significa essas coisas? Por que foi feito lá e demorou tanto tempo para aparecer? As coisas foram criadas lá, mas elas aguardaram o momento da manifestação, tá bom?
Deus com certeza conhecia os planos da história e ele sabia muito bem que ele iria precisar desse expediente. Já estava criado. O 2. Qual é o 2? A boca da fonte, do poço. Quem tinha o mérito do poço, da fonte de água? Miriam. Então, quando Miriam morreu, o que tinha acontecido? Cessou a fonte. E aí dá origem para que o povo todo brigasse com Moisés e pedisse aquela rebelião, aquela coisa toda. Também é colocado que este poço também foi criado nesse mesmo período, tá? E o terceiro, a boca da jumenta. Quem é essa jumenta? É uma jumenta, não é quem é ela. Essa jumenta, quando fala jumenta na Bíblia, o que vocês vão lembrar? Isso, Balaão, tá? O que é um fato histórico aqui? Que a jumenta falou. Então, aqui explica os sábios dizendo que não é a boca literalmente, tá? Mas o que foi, na verdade, feito nesse período, antes do Shabat, do primeiro Shabat, foi a fala, tá? Mostrando que o Eterno tem o controle da fala. Lembrando a história, Balaão, ele era muito conhecido como um feiticeiro, nessa arte de fazer os encantamentos. Ele queria ir com o pessoal de Balaque, mas o Eterno falou para ele: não vai. Aí vem todo o desenvolvimento da história, até que culmina que ele está montado na jumenta dele. A jumenta dele, ela vê o anjo do Eterno. Então, no primeiro momento, ela erra o caminho. Depois, ela aperta a perna dele naquela parede, esmaga o pé dele. E no terceiro, ela fica sem saída, cai por cima dele. E aí, ele fala que se ele tivesse uma espada, ele a mataria. E ela, então, naquele momento, responde: por que você me mataria? Depende de uma espada. Você não consegue me matar com uma espada e pretende destruir, amaldiçoar um povo apenas com a fala? E aí faz ele passar vergonha. E o passar vergonha aqui foi coisas muito piores, porque ela fala que ela era conhecida dele desde pequena, que ela o serviu sempre, e deu a entender para todos que ele abusava dela sexualmente. Aí foi a gota d'água para ele passar vergonha, porque ele falava: não, isso aqui não é minha, não, nem conheço. Ela diz: não conhece? Todas as noites você me visita. E aí é aquela vergonha, porque essas notícias roda, né? Foi um meio dele ficar desmoralizado. Então, esse foi o 3, a boca da jumenta. Eles ensinam que não é a boca em si que foi feita, mas também essa questão de liberar a fala da jumenta. 4, o arco-íris. Aqui é interessante, porque vem a ciência e fala que não há mistério no arco-íris. Bom, quando apareceu o arco-íris pela primeira vez? Quem lembra? Logo após o dilúvio. E o arco-íris aparece
como um símbolo da aliança entre Deus e a geração que nasceria de Noé, que é Noé, como prova de que Deus não destruiria mais o mundo com água, porque teve a água do dilúvio. Aqui foi o erro que os egípcios cometeram. Os egípcios, eles pensaram assim, Faraó e afins, que eles poderiam usar e abusar dos hebreus, porque o Deus deles tinha prometido a não acabar mais com a água, tá? E aí eles acharam uma coisa, Deus disse que não iria acabar o mundo e não destruir os egípcios, o exército, muito diferente. Bom, o que é muito claro pela física, todo mundo lavando a calçada, brincando com a mangueira, o esguicho, quando você aperta assim e você não vê um arco-íris que brota ali. Então isso é explicado pela física com muita tranquilidade? E daqui eles partem do ponto que não há milagre nenhum aí. Ok. E você acha que é só isso? Como diz, pergunta. Havia arco-íris antes de Noé? De Adão até Noé tinha arco-íris? É dito que não tinha. E você não acha estranho uma coisa que é tão fácil que não tem... já vou adiantar. Enquanto os físicos querem bater o martelo dizendo que aqui não tem milagre nenhum, já vou dizer que a questão aqui não está no arco que aparece, mas aquilo que faz ele aparecer. É aqui que está o mistério de Deus, porque Deus diz que a nuvem que ele criou, tá? Que aí quando dá o encontro com essa água da nuvem, mais o sol, né? Que aí esta luz refletida aí, vocês já viram no grupo escolar aí, ou imagens de televisão, pega-se um prisma, quando a luz vem e passa pelo prisma, a luz branca acaba se decompondo e mostrando as 7 cores individualmente. Pois é, isso é a prova de que o arco-íris funciona da mesma forma. Por isso que eles falam, cadê o milagre aqui? Agora os sábios informam, nunca houve isso antes. Então cadê o milagre? Não tinha antes. Se é tão fácil assim, não era para aparecer? Sendo que naquela época é dito que não tinha chovido ainda na terra. Se não tinha chovido na terra, onde estava a água para poder fazer aparecer essa luz como arco-íris na abóbada do céu? Então esta é a nuvem que Deus tinha criado. Esta nuvem ele criou um pouco antes do Shabat. Então esta nuvem que foi usada para poder aparecer o primeiro, então o mistério de Deus não está naquilo que a física informa, que é uma refração. Não é aqui que está o milagre. O milagre está na nuvem que apareceu. Hoje é fácil você falar, está cheio de nuvem aí, mas naquela época é explicado que o mundo ele era que nem uma grande floresta umedecida, porque caía o orvalho
que regava a terra, tá? E para muitos é nessa época que existia os dinossauros, tá? Bom, 5, o maná, mano. Você vai falar, nossa, mas o maná não foi criado lá no deserto? Aqui está dizendo que Deus criou o maná também nesse mesmo período, um pouquinho antes, no crepúsculo, antes, literalmente, do Shabat. O maná, ele também está cercado de grandes mistérios, não é mesmo? Exemplo que o Midrash apresenta. Exemplo do maná. Ele tinha o gosto pessoal de cada um. Quem queria comer peixe, para essa pessoa ele tinha gosto de peixe. Aquele que queria comer estrogonofe, ele tinha o gosto de estrogonofe. Aquele que queria comer picanha, ele tinha o gosto de picanha, tá? Um outro mistério grande, para aqueles que eram justos, muito justos, verdadeiros tzadikim, aonde que o maná aparecia para eles? Do lado da tenda deles. Para aqueles que não eram tão tzadikim assim, já aparecia um pouquinho mais longe. E para os malvados, aqueles que não estavam muito nem aí com as coisas, tinha que andar muito em busca do maná. Deixa eu ver se tem mais uma coisa para poder falar. Agora entra o cajado. 6, o cajado. A ênfase maior aqui vai falar que é o cajado de Moisés. Aqui é bastante interessante. Que cajado é esse? É o cajado. É interessante que quando Deus coloca para Moisés a seguinte expressão: o que é isso daí? Aí ele fala: é o meu cajado. Mas como foi que Moisés recebeu aquele cajado? De Itró, o Jetro. E esse cajado estava cravado no jardim das terras de Itró, de Jetro. Agora, onde é que estava este cajado que veio parar na mão de Itró? Esse cajado, Deus fez esse cajado quando? Antes do início desse mundo, antes de entrar no primeiro Shabat. Quem usou esse cajado? Adão. Depois passa para o filho dele, passa para Enoque, chega em Abraão, de Abraão passa para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó desce ao Egito com esse cajado. Quem que recebe esse cajado lá no Egito? José. Quem era conselheiro no Egito, conselheiro do faraó? Jetro. Quando Yosef morre, aquele cajado ficou dando sopa lá, ninguém sabia o que fazer com aquilo. E o Itró pegou e levou com ele, porque ele também se aposentou depois. Lembrando que Jetro, ele era conselheiro de Faraó na época que Moisés era pequenininho. Foi dele o conselho para que o Faraó não matasse Moisés. Quando ele tirou a coroa da cabeça do Faraó e colocou em sua própria cabeça, tá? E ele então falou que toda criança é atraída pelo brilho, que não teve interesse por trás de destronar o faraó. E aí fizeram aquele teste, né?
de colocar algo brilhante num pote e brasas quentes, incandescentes, e ia soltar a criança, tá? E o danadinho estava indo em direção ao brilho lá do ouro, mas aí o anjo do Eterno foi lá e deu uma ajudazinha, endireitou ele para o lado, e ele bate a mão lá e põe na boca. Por isso que Moisés tinha dificuldade de falar, porque ele teve a sua língua queimada, tá? Por causa disso. Quando Moisés foge do Egito, ele vai parar nas terras de Midian, justamente na casa de Jetro. Agora começa aqui os mistérios que estão cercando esse cajado. Os nomes de Deus estavam escritos neste cajado. É daqui que vem esses nomes que você ouve. Os 72 nomes de Deus estavam esculpidos nesse cajado. Em qual língua? Inglês? Espanhol? Estava em hebraico. E quando ele crava, não, mas o aramaico e o hebraico, eles são muito parecidos. É correto isso. Pois é, aí quando eu vi isso a primeira vez, você fica pensando assim, poxa, se a gente não sabe uma língua, a gente não vai aprender uma língua. Aí você fica pensando, por que os anjos não aprenderam até hoje o aramaico, né? Porque não pode, não é permitido. Não foi permitido, por isso está escrito, o Zohar foi escrito em aramaico, justamente para manter os segredos, tá? Bom, mas voltando, o cajado, ele tinha o nome esculpido de Deus, e Moisés, quando chegou lá, talvez é daí que surgiu a fábula, né, da Excalibur, porque a história de Excalibur é mais ou menos isso. É o martelo do Thor. É isso mesmo. Mas na espada também. Pelo menos em onça para Natal e morri. Mas quando Moisés chegou lá naquelas terras, ele descobre o quê? Que aquela espada, cajado que estava cravado ali na terra, Jetro tinha falado assim, olha, quem conseguir tirar, eu darei a minha filha em casamento. Por isso que Moisés casou com Zipporá, porque ele chegou lá, leu o nome de Deus, porque ele conhecia a língua, leu o nome de Deus e tirou com muita facilidade, e aquilo passou a ser propriedade entre aspas, né, dele. Então, quando ele chega com aquele cajado, naquela sarça ardente, Deus pergunta para ele, o que é isso? Aí ele falou, é o meu cajado. Aí Deus pensou, sei, o seu cajado. E aí começa toda a história, né, que Deus vai usando. Vamos sair um pouquinho desse relato aqui e pense nessa história que a gente está falando. Olha, mesmo que dando continuidade, mas para você pensar, a fala da jumenta foi preparado por um momento, bem aquilo, que as coisas foram preparadas antes da fundação do mundo. Então, será que tem coisas na tua vida que chegou até você e aparentemente foi, se Deus falasse assim para Moisés, esse cajado aí, foi eu que fiz, eu trouxe ele da eternidade de eternidade,
E aí, se Moisés quisesse ser um complicador das ideias, ele ia falar assim: mas esse cajado estava enterrado lá na casa do Jétro. Como que pode ser ele? Tá? Não que ele tenha feito isso, porque se tinha uma coisa que ele não teve problema, é compreender os mistérios de Deus. Tanto é que o único homem que viveu na terra, e os anos que ele teve de vida equiparam-se aos anos que ele teve em eternidade. 120 anos na terra, mais 120 dias no céu. E diz a Escritura que um dia para Deus é como 1000 anos. Tá? 120 anos, ele viveu 120 anos e teve 120 dias com o Eterno na eternidade. Agora, pense nas tuas coisas. Às vezes eu quero falar algumas coisas aqui, mas não é bom, né? Quer dizer, bom é, né? Mas a gente não pode falar. Então tem que dar exemplo assim, comum mesmo. Exemplo comum. A gente pensa assim: quantas vezes acontece alguma coisa com a gente que Deus traz para você num sonho que vai acontecer tal coisa? Olha o exemplo da avó, quando ela era pequenininha lá em Barbacena, ela sonhou quando a Ivete estava grávida. Essa história que vocês conhecem. E aí, o que era mesmo a doença que ela tinha? Como é que é o nome da... É rubéola? Eu sempre esqueço. E aí os médicos disseram: olha, tem que tirar a criança. Daqui a pouco vai ter que escolher, ou salva a mãe ou salva a criança. E aí, naquela época, imagina a dificuldade para uma mãe falar: não, eu vou salvar a mim mesma. O desespero, não é? Só que vocês que viveram essa época sabem dizer. Então a dona Alice teve um sonho à noite e ela via a criança com tamanho de em torno de 2 anos de idade. Quem deu esse sonho para ela? Porque através desse sonho eles entenderam que não iriam tirar a criança. Tá? E aí lá naquela época Deus olhou para o lado, me viu ali e falou assim: fica tranquilo, já mostrei lá que 2 aninhos tem a criança. Porque eu já estava de pé lá na eternidade olhando para o papai e falando assim: e aí, como é que vai ficar? Tranquilo, já mandei um sonho lá para ela e ela vai entender, porque ela é meio difícil, mas nesse caso eu desenhei. Aí a vozinha entendeu direitinho, porque não era nada audível, era visual, estava desenhado, não, né, vó? Não tinha como errar. A criança estava ali, ou seja, não vamos tirar a criança. E quando essa criança nasceu, não com pouca luta, mas com 2 anos de idade, conta a vozinha aí, se for mentira o problema é dela, né? Ela conta que a Andy com 2 anos de idade era a mesma criança que ela viu naquele sonho. Então, gente, Deus mostra a criança como ela seria 2 anos antes dela nascer. Então já estava criada. Há algum problema em acreditar nessas coisas? Que Deus criou coisas antes? Não há problema nenhum. Ele criou essas coisas que estamos falando para o evento. Ele criou, mas essas coisas foram surgir no tempo que ele havia determinado. Tá? Quer ver uma pergunta que os cristãos sempre faziam, e eu fazia também naquela época? Ora, se Deus criou a luz no primeiro dia, como que ele criou o sol no 4º dia? Não é mesmo? Se Deus faz separação entre luz e trevas no primeiro dia, então como que no 4º dia ele cria o sol e a lua como luminares? Tá?
Bom, aqui vamos voltar para aquilo que eu estava falando sobre nossas vidas. Quantas coisas ocorrem em nossas vidas que você olha e fala assim: nossa, mas eu não consigo dar uma solução para isso. Eu sugiro para você, não pense em dar uma solução para isso, porque se isso que você não dá solução, ninguém dá solução. Se essa solução Deus já deu antes que o mundo fosse criado, só estaria esperando aquele momento, aquele acontecimento da tua vida para que aquilo aparecesse. Entendeu? É nestas coisas que também devemos nos apegar. Ah, mas isso aí que você está falando, você está tentando animar o povo a crer nessas coisas. Eu estou tentando animar você a manter a tua confiança em Deus, porque a primeira coisa que é ensinado é que você deve ter o teu pensamento, o teu coração muito bem claro, que Deus é um e que Ele é o Criador e único Criador de todas as coisas que existiram, que existem e que vieram a existir. Se você crê nisso, então você tem que entender: qualquer coisa que esteja acontecendo com a gente, há uma solução determinada por Deus. E quando a gente lê essas coisas, é muito fácil para a gente poder se apegar a essas coisas. Isso fortalece a nossa fé. Primeiro, porque um conhecimento desse, você vê as maravilhas de Deus, o intento de Deus, a engenharia dele, a preocupação, carinho, amor. E quando você traz esse tipo de história e aplica esse tipo de conhecimento na sua história particular, é para triplicar o teu amor. E inclusive, todo mundo não busca descanso em Deus. Você vê pessoas religiosas ou não, quando as coisas apertam, o que ela costuma falar? Não fica assim não, meu bem, Deus vai te dar consolo. A pessoa pode não saber nada de Deus, mas ela sabe falar que quem traz consolo é Deus, que quem descansa é Deus, que Deus sabe todas as coisas, o melhor vem de Deus. Por que nos momentos que nós temos na nossa vida, na nossa história, a gente não aprende com a própria história que Deus é o nosso descanso? Salmo 46. Se você não conhece da Bíblia, você conhece por música cantada. Deus é meu socorro bem presente no dia da angústia. Socorro no dia da angústia. Socorro bem presente. E quando a gente lê: 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, eu não serei abalado. Que garantia o salmista vai ter que 1000 caem de um lado, 10.000 do outro lado e ele não seria abalado? Que garantia o salmista teria: ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum? Que garantia ele teria que uma mesa preparas para mim diante dos meus adversários? Que garantia quando Deus fala: você vai lutar com aqueles gigantes e vocês herdarão a terra? O famoso 9 de Av, que os espias voltaram e fizeram o povo chorar a noite toda. Mas quem confiou em Deus? Caleb. E qual é o nome do outro? Caleb e Josué. Os dois mantiveram essa certeza, entendeu? Então procure, nos momentos difíceis da tua vida, você tem que se apegar. Até hoje é assim, pessoas que creem em Deus ou não, o recurso ensinado no mundo ainda é esse, ainda que a pessoa não tenha ciência que vem de fatos ligados a Deus e à criação do mundo. Sempre as pessoas querem se apegar a alguma coisa para poder ter fé, ter esperança,
ter paz. Tá? Paramos em qual? Agora vai ser fácil simplesmente falar. Dissemos o arco-íris, do maná, o cajado, Shamir. Isso aqui é interessante, o Shamir. É uma coisa interessante, complicada por um lado, de difícil entendimento por outro, porque para o templo você não podia usar ferramentas de ferro. É mandamento da Torá que não faça isso. Mas como que eles iriam cortar aquelas pedras sem ferramenta? Aí eles lembraram da criação do Eterno, que tem um bichinho chamado Shamir, que por onde ele passa, ele vai corroendo tudo. O comentário aqui fala justamente, esse aqui acho que vale a pena a gente dar uma lidinha no livro. Deixa eu correr aqui. Deixa eu correr. Olha aqui, o Shamir. Olha que interessante, gente. Quando Salomão foi construir o templo em Jerusalém, sabia o que as escrituras diziam: quando me fizeres altar de pedras, não o edificareis de pedras lavradas, porque a tua ferramenta, literalmente espada, levantarias sobre ele e assim o profanarias. E como diz o Midrash, ferro, armas e ferramentas, encurta a vida humana, enquanto o altar foi feito para ampliar sua duração. Não seria correto erguer um instrumento de ferro para o altar. Para Salomão, a restrição aplicava-se a todo o tempo. Segundo dizem os sábios, os planos para o templo foram dados a Moisés pelo Santíssimo. Isso aqui vocês não sabiam. Aqui está dizendo que Deus trouxe o templo, a planta, o desenho, para Moisés. Não é verdade? Sim, foi. Ele recebeu aquele desenho, a planta todinha. De Moisés foram entregues a Josué, de Josué aos anciãos, dos anciãos chegou a Samuel, de Samuel chega a Davi. Todos receberam em pé os planos, como símbolo de reverência. Mas Davi estava muito doente e orou por um momento de forças para poder ficar em pé. E assim conseguiu entregar os planos a Salomão, mantendo a tradição. Porque ele queria construir o templo, mas Deus falou: não, vai ser o seu filho. Salomão seguiu as instruções dos planos. Portanto, lemos: e a casa em sua construção foi edificada de pedras lavradas, já nas canteiras, de modo que nem martelos, nem machados, nem nenhum instrumento de ferro foi ouvido na casa enquanto se estava edificando. Mas como fazer para cortar as pedras sem instrumentos de metal? O próprio Salomão teve de consultar os estudiosos. Existe o Shamir, responderam, que Moisés usou para as pedras preciosas do peitoral. Vocês lembram que o sumo sacerdote tinha as pedras, as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel que ele levava no peito? Para cortar aquelas pedras, Moisés usou o Shamir. Agora, gente, olha o que o livro diz. Salomão que está perguntando para os sábios, tá? Como que eu vou cortar sem metal? Aí os sábios falam para Salomão que Moisés usou o Shamir para cortar as pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote. E aí Salomão continua: onde posso encontrá-lo? Perguntou o rei. A resposta: talvez Ashamadai, o rei dos demônios, saiba. Salomão enviou Benaiahu ben Yehoiada
com um plano para aprisionar o rei dos demônios, e logo depois recebeu a informação quanto ao paradeiro do Shamir. Salomão mandou buscá-lo e o recebeu rapidamente. Outra tradição conta que a águia atendeu ao pedido de ajuda que Salomão formulara ao reino dos seres vivos e voou até o jardim do Éden para trazer-lhe o Shamir. Este objeto não era maior que um grão de cevada, mas nada podia resistir à sua passagem, pois abria caminho em qualquer madeira ou pedra, por mais dura que fosse. Só podia ser transportado envolto num tecido de lã e dentro de um recipiente de chumbo cheio de farelo de cevada. É assim que o Shamir tinha que ser transportado. E encontraram o Shamir, e foi assim que eles cortaram. Isso daqui é o ensino judaico. No ensino evangélico a gente simplesmente aprendeu que os homens trabalharam todas essas coisas usando ferro, tá? Só que eu aprendi assim no ano passado. Só que esse ensino cristão que fala que os homens trabalharam, cortaram lá atrás, usando essas coisas, nunca foi falado que usaram um bichinho desse para fazer o serviço, tá? Bom, então aqui a gente já leu sobre o Shamir, e é interessante. A escritura, aqui não tem mistério. A forma de escrever. 10. As tábuas do mandamento. Agora sim. 11. Você vai falar, mas espera aí, lá está dizendo que com 10 coisas. Mas por tradição também é aceito. Olha o que diz aqui, ó. Daqui por diante nossa Mishnah dá outros pontos de vista que se acrescentam à lista de 10, tanto por tradição quanto por dedução. Os maus espíritos. Deixa eu ver, é pouco, eu vou ler para você, porque isso é interessante. Quem fez os maus espíritos? Foi Deus. Veja só, estes mazikim, espíritos destrutivos ou shade, como se costuma chamá-los, são mencionados frequentemente no Talmud e no Midrash. Pergunta para vocês, quem de vocês aqui sabe como é que estes espíritos destrutivos vieram à existência? Sem ler aqui está escrito isso, mas eu já tinha comentado aqui antes, muito tempo atrás. Alguém lembra como vieram à existência estes? Não, aqui já está dizendo que isso foi criado um pouquinho antes do Shabat, do primeiro Shabat. Tá fácil. E outro que ajudou também foi o próprio Adão não tinha relação com a outra ali. Sim, isso aí também tem, mas aí já tinha acontecido o Shabat. Eu estou falando a versão que fala antes. Não lembra? Eu vou ler para vocês então, para ficar mais claro. Olha só. O que vem a seguir nos informa de sua criação. E disse Deus: produz a terra Nefesh, o espírito de toda criatura vivente, segundo sua espécie, animais e répteis, e feras da terra segundo sua espécie. E criou Deus os animais da terra, o gado e todo réptil do solo. Deste versículo, um dos nossos sábios deduz que o Todo-Poderoso formou o Nefesh, o espírito das 4 categorias de organismos viventes, mas os corpos de somente 3. E outro sábio opina que isto indica a criação dos demônios. O Santíssimo, bendito seja, criou seus espíritos
mas quando ia criar seus corpos, santificou em seu lugar o Shabat. Lembraram? Então, para você guardar, ele estava criando uma categoria de seres, que sempre fala Deus criando seres, você pensa em anjos. Então Deus estava criando, tá? Que período é esse? Não é esse período que está antecedendo o Shabat? Então, quando entra o Shabat, o que Deus fez? Cessou. Então, não deu tempo de terminar. E ele preferiu deixar estes seres inacabados e preferiu santificar o Shabat. Então, uma das teorias nesse sentido é que estes espíritos, tá? Eles foram gerados, mas como entrou o Shabat, eles ficaram sem terminar. E depois Deus não quis voltar lá e completar a obra, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Bom, mais coisa tem. Bom, é um parágrafo só, deixa eu ler para você. Essas coisas tão interessantes. Vocês querem que eu pare? Posso parar, não tem problema. Mas eu acho que vocês são curiosos. Pois o ocaso do sexto dia estava para terminar, e não os criou. Isso nos ensina o conceito da Torá de conduta apropriada. Se alguém possui um objeto desejável em sua mão, ainda que seja uma pedra preciosa, durante o ocaso da sexta... Ocaso, para quem não sabe o que significa essa palavra, é justamente este período do entardecer para a noite, é chamado ocaso, crepúsculo, tá? Qual é a palavra? Você está acostumado como acaso, e aqui não é acaso, é ocaso, tudo junto. Porque se você separar, o caso vira uma história. Então, voltando aqui. E não os criou. Isso nos ensina o conceito da Torá de conduta apropriada. Se alguém possui um objeto desejável em sua mão, ainda que seja uma pedra preciosa, durante o ocaso da sexta-feira, deve desfazer-se dela, pois nesta ocasião aquele que criou o mundo estava ocupado com a criação e a formação dos espíritos, e quando estava a ponto de criar seus corpos, optou santificar o Shabat e não os criou. Os espíritos destrutivos são então uma obra inacabada, uma licença midrástica, cuja retórica nos recorda que devemos começar o Shabat a tempo, sem nos importar com o resto, seguindo o exemplo do próprio Todo-Poderoso. Como o resto da criação, os demônios também foram criados deliberadamente. Seu propósito específico é, como observam os comentários, dar um justo castigo aos malvados. Alguns exegetas sugerem que o termo denotaria forças destrutivas, menos misteriosas e mais conhecidas, tais como os vírus ou naturezas humanas frustradas, que por algum motivo não se desenvolvem completamente e se tornam rebeldes e destrutivas. Bom, a 12ª fala do túmulo de Moisés. E a 13ª fala do carneiro de Abraão. Em relação ao túmulo de Moisés, é coisa que vocês também, por dedução, conhecem. Deus não permitiu que Moisés, que fosse conhecido o lugar que ele enterrou Moisés, justamente para que não fizessem, isso é unânime, para que não se criasse. O que você acha que o Vaticano iria mandar fazer no lugar da tumba de Moisés?
mundo sabe que em Jerusalém tem lá aquela pedra, o lugar do monte, onde diziam que foi o nascimento ali de Jesus, aquelas coisas. O que tem lá? Uma construção de uma igreja. Como chama a igreja? Igreja da Natividade. Aonde fala que aconteceu tal coisa, o que eles fazem lá? Levantam uma igreja. Então, nesse lugar do monte, o que teria? Um monumento. E olha que interessante, os romanos, deixa eu ver que ano que se cita aqui. Foi muito engraçado quando eu li isso. 1000 e quanto? Não estou achando aqui. Bom, é assim. Quando a pessoa vai no lugar que a Bíblia toma a decisão assim, vamos descobrir onde é esse lugar que Moisés está sepultado, vamos seguir a orientação da Bíblia. E aí levaram um grupo de estudiosos, e aí eles estão no lugar do monte, eles sobem o Monte Nebo, onde Deus tinha mandado Moisés subir, e dali ele não iria descer. Então quando eles estão em cima, eles olham para baixo, eles têm a sensação de ver a sepultura, no caso, lá embaixo. Aí eles descem, vamos lá ver. Quando eles chegam aí embaixo, eles olham para o alto e têm a sensação de ver a sepultura está no alto. Aí eles vão para o alto, aí ela está embaixo. Aí eles descem, ela está em cima. Aí, imagina só, eles pensam, não, peraí, nós somos seres inteligentes, vamos formar dois grupos. Um fica em cima, o outro fica embaixo. Aí eu quero ver. Então um grupo ficou embaixo, o outro subiu. O que estava em cima via o lugar de Moisés embaixo. E falou, ele está aí. E os de baixo falaram assim, não, está aí. Então é aquela confusão, ou seja, não foi permitido conhecer realmente o lugar. Agora, deixa eu ver se termina essa história. Bom, já terminou. Isso aqui eu já falei. Olha que ano famoso. Isso aqui foi em 1929. Bom, também ensina que quando uma pessoa quebra o Shabat, ela tem a loja dela aberta e o Shabat já começou, então eles são conhecidos, recebem um nome, que eles estão enterrando Moisés. Por que essa expressão? Deixa eu ver. Existe outra interpretação deste tema em nossa Mishnah, segundo a qual o local do enterro de Moisés foi criado na véspera do Shabat, durante o crepúsculo. Se você entrar num lar judeu e encontrar algum morador começando a cozinhar, ou ainda jogando cartas, ou se uma loja estiver aberta quando já estiver na hora de acender as velas do Shabat, pode ter certeza de que esta pessoa está fazendo o túmulo de Moisés. À sua maneira, esta pessoa está ajudando a preparar o enterro dos grandes ensinamentos que Moisés personificava. Dá para entender por que esse termo? Para quem não entendeu, é assim: quem que foi usado por Deus para trazer o ensino de Torá? Moisés. E se você dá exemplo em não cumprir os mandamentos da Torá, o que você está fazendo com a Torá? Enterrando. Então essa pessoa ela é conhecida como, se ela não está cumprindo, ela está dando exemplo de mau comportamento, então ela é conhecida como aquele que está preparando o enterro de Moisés. Porque imagina o pai querer chamar a atenção do filho em cumprir tal mandamento. Aí o filho pode falar assim, mas papai,
A nossa loja fica aberta no Shabat todinho. Que moral que você tem para falar alguma coisa comigo? E as brigas em família? Eu não sei na de vocês, mas eu acho que a de vocês é igual a das outras pessoas, que é igual a minha. Há brigas em famílias, não é? Aí você vai chamar a atenção de alguém, aí aquela pessoa vai dizer: peraí, quem é você para falar isso comigo? Você não tem moral, você não tem exemplo. Por isso que é bom a gente dar exemplo, porque para chamar atenção tem que ter exemplo, tá? Bom, podemos parar aqui, né? Você vai falar, mas tem outro, sobre o carneiro de Abraão. Todo mundo sabe que quando ele não sacrificou, quando o anjo bradou, não faça nada ao menino, apareceu milagrosamente aquele carneiro em cima, tá bom? E aí ele fez uso daquele sacrifício, não com o filho, mas com o animal, tá? Todas essas coisas é dito que foram criadas no ocaso, antes do primeiro Shabat. Tem uma coisa legal aqui no final, acho que vale a pena ler. É um fechamento. Você já fez a pergunta, ouviu aquela pergunta? Quem cria? De onde veio o ovo? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? A mesma pergunta que faz aqui sobre as tenazes. Então aqui explica que a tenazes, bom, eu vou ler aqui. As tenazes, elas são como tesouras, só que elas não cortam, elas agarram e prendem coisas. Então ela é fácil fazer um par. Agora veja só, como que se faz? Basta segurar um pedaço de metal no fogo e martelar até ficar com a forma adequada. Mas é preciso ter com o que segurar o metal no fogo, ou seja, um outro par de tenazes. Mas como foi feita a primeira, quando não existia nenhuma, para que o ser humano pudesse segurar o metal quente com elas? Então quem fez a primeira? A resposta é fácil, nós estamos falando de assunto das coisas que Deus fez antes do primeiro Shabat. Então quem fez essa primeira tenaz? Deus, antes do primeiro Shabat. Aí você fala assim: então significa que o ovo, ou seja, a galinha, foi criada também antes do primeiro Shabat? E aí ele pergunta aqui, mas como foi feita a primeira, quando não existia nenhuma, para que o ser humano pudesse segurar o metal quente com elas? É como a questão do ovo e da galinha. Qual surgiu primeiro? Para ambos encontramos a solução nos 6 dias da criação, tá? Agora, olha só, o ser humano tem a obrigação de dominar e usar seu mundo criativo, inventando, aperfeiçoando, transformando, pois a Escritura diz: o Todo-Poderoso abençoou o 7º dia e o santificou, pois nele descansou Deus de toda a sua obra que criara para fazer. Ou seja, para o ser humano fazer, ele deve continuar o trabalho da criação, para trazê-lo sempre mais próximo à perfeição. Assim, cada geração deve aperfeiçoar o mundo que recebe. Lemos: uma geração após outra louvará tuas obras. Na terminologia rabínica, o verbo também significa melhorar, aperfeiçoar. Portanto, podemos traduzir como: uma geração após outra melhorará tuas obras. Certamente o ser humano vem fazendo isso nos últimos séculos, com a eletricidade e seus produtos, a energia atômica, tudo que era desconhecido das gerações anteriores. No reino material, o ser humano se apressa em melhorar as coisas.
Agora olha que interessante, antes de deixar esta Mishnah, devemos observar que todos os elementos citados eram vitalmente necessários para preservar a fé do povo judeu e sua boa fortuna. A boca da terra, onde pereceram os seguidores de Korah, afirmou o princípio de que toda maldade é castigada. A boca do poço, que toda virtude, no caso a de Miriam, é recompensada. A boca da jumenta, o cuidado divino pela preservação do povo de Israel, assim como o maná e o cajado de Moisés, pois sem as pragas os israelitas não teriam sido libertados e a fé judaica teria desaparecido. O arco-íris demonstra o mesmo cuidado pela preservação da humanidade. O chamir era indispensável para a construção do templo, e este, com as tábuas da lei, era necessário para a continuidade da religião de Israel. A linguagem e a escrita eram essenciais para o desenvolvimento mental e espiritual do ser humano. Em decorrência, ao final de sua criação, o Eterno se assegurou de que seus propósitos e objetivos emergiriam para tornar mais bela a história do gênero humano. Davi, o salmista, escreveu: sabei que somente o Eterno é Deus. Ele nos fez e nós somos seus, seu povo. Curiosamente, aqui ele vai falar da forma escrita do hebraico. Então, essa jogadinha que mostra esses elementos, mostrando com tal coisa você aprende que os malvados são castigados, com tal coisa você aprende que o bem, aquele que teve mérito, é recompensado, com tal coisa. Então é assim que você deve guardar, como eu já tinha falado no corpo dessa palavra aí, que estas coisas foram criadas. Chega aquele momento difícil da tua vida, você olha e agora, o que eu vou fazer? Eu vou crer em quem? De onde vai sair a solução? Você tem que partir do ponto, não consegue enxergar nada? Então tem uma coisa que você pode lembrar: Deus pode ter feito essa solução para você antes de você vir ao mundo, antes do mundo ter vindo à existência. O importante é você não perder o caminho, não perder a fé, não perder um coração que deve ficar sempre com Deus e em paz, manter a shalom do Eterno. Tá bom? Então, vamos encerrar.